Oi, gente, boa noite, bom dia, boa tarde, vocês estão bem? Na unidade 2 da gente, a gente tem um objetivo a cumprir. E nesse objetivo, a gente precisa saber utilizar corretamente as classes de palavras invariáveis em textos em falas. E aí eu vou dar uma breve resumida, né, nessa questão das classes de palavras. Existem 10 classes de palavras ou classes gramaticais, como vocês quiserem chamar. Dentro dessas classes gramaticais, tem uma certa divisão entre classes variáveis e invariáveis. Variável, uma coisa que muda, né, que sofre modificações, transformações, né? E aí a gente tem 6 variáveis e 4 invariáveis. As 6 que variam, né, que sofrem modificações são substantivo, adjetivo, artigo, pronome, numeral e verbo. Normalmente elas vão sofrer aquelas modificações, né, de gênero, né, de número, de gênero feminino e masculino, número singular e plural, e algumas, né, têm a flexão de grau, né, superlativo, comparativo, e os verbos, eles vão ter a mudança também acrescentando, né, as mudanças de tempo, de modo, tranquilo? Então vamos lá. Nas invariáveis, né? As invariáveis, o que vai acontecer com elas? Elas não vão sofrer mudanças. E nós vamos ter 4 que são invariáveis: preposição, advérbio, conjunção e interjeição. Tranquilo? Então, vamos lá, né, descobrir quais são elas. A primeira que nós vamos estudar chama-se advérbio. O advérbio, ele sempre vai expressar, né, uma circunstância, né? E aí, que circunstância pode ser essa? Pode ser uma circunstância de tempo, de lugar, de modo, de certeza, de negação, de dúvida. E dentro dessa circunstância, né, ela sempre vai estar ligada, né, vai estar modificando, né, o sentido de um verbo, de um adjetivo ou de outro advérbio. Mas assim, vocês falam assim, professora, mas o advérbio vai modificar. Ele vai modificar o sentido, mas não a escrita dele, não a pronúncia dele, né? Igual normalmente, e nem o grau, nem gênero, nem nada. Ele vai permanecer sempre no singular e no masculino, beleza? Então, assim, na questão de modificar, que ele modifica, é só o sentido, né? De um verbo, de um advérbio ou de um adjetivo, beleza? Por exemplo, cheguei hoje, né? Felizmente, cheguei. Você fez o que eu pedi para você fazer, Zero? Profundamente, completamente, rapidamente, com gosto e vontade, sem demora, com determinação. E você se lembrou de trazer o meu café? Vixe, já volto. Ou seja, a gente vê que tem muitos advérbios, né, nessa tirinha. Tranquilo? Profundamente, né? Foi o modo como ele fez, completamente, foi o modo também como ele fez, e rapidamente também, né? De que forma? Com gosto e vontade, sem demora, com determinação. Beleza? Então a gente vê que tem muitos advérbios, né, nessa tirinha. O que vai acontecer? Olha só. Quando o advérbio vai modificar um verbo, ele pode acrescentar algumas circunstâncias, igual eu falei para vocês. De tempo, por exemplo, ela chegou tarde. Acho que essa cor não vai dar certo, né, gente? Colocar uma cor mais viva, pode ser o roxinho. Ela chegou quando? Tarde. Então, agora a gente pode fazer essa pergunta, né? Quando essa pessoa chegou, a gente chegou a algum lugar. Ele mora onde? Aqui, lugar. Eles agiram mal, ou seja, eles agiram de que forma, né? Qual foi a motivação, né? A forma como eles agiram? Mal. Negação, ela não saiu de casa, beleza? De dúvida, talvez ele volte. Então a gente percebe, pessoas, que quando o advérbio, né, ele modifica o verbo, ele vai mudar, né, como eu posso dizer, transformar uma circunstância que o verbo apresenta. Tranquilo? Gente, vocês estão vendo aí, né? Flexão do advérbio. Professora, a senhora falou que não existiam as mudanças, as variações, né, dentro dos advérbios, das classes gramaticais invariáveis, né? As 4 classes invariáveis. Mas os advérbios,
às vezes eles podem expressar alguma coisa relacionada a grau, né? Ele não vai sofrer variação de gênero e número. Por exemplo, o advérbio hoje. Eu não posso dizer hojes, hoje, né? Ou ontem. Mas existe uma flexão de grau dentro desses advérbios, beleza? Por exemplo, o grau comparativo, né? Forma-se o grau do advérbio do mesmo modo que o comparativo dos adjetivos de igualdade. Por exemplo, Renato fala tão alto quanto João, né? Vocês percebem que tudo vai girar em torno do verbo. De inferioridade, né? Renata fala menos alto do que João. De superioridade, né? Nós vamos ter dois, analítico e sintético. O analítico. Renato fala mais alto do que João, ou seja, qual é a forma que o Renato fala? Alto. Tranquilo? Então, vocês percebem que a palavra alto, né, o advérbio alto, ele está transformando, modificando o sentido desse advérbio, desse verbo fala. Beleza? O sintético. Melhor ou pior do que, né? Renato fala melhor que João. Tranquilo? E o grau superlativo, lembrando que o comparativo eu comparo uma coisa a outra, né? Uma característica a outra. E o superlativo eu vou intensificar algo, beleza? Então, ó, o superlativo ele pode ser analítico ou sintético. O analítico ele sempre vai estar acompanhado de outro advérbio. Normalmente, o advérbio que vai estar acompanhando nesse grau superlativo analítico vai ser o muito. Porque sempre a gente tem um advérbio que expressa intensidade com outro advérbio. Por exemplo, Renato fala muito alto. Então, muito, advérbio de intensidade, né? Eu estou intensificando a forma como ele vai falar. E o alto, advérbio de modo, né? Igual eu falei, o modo como ele vai falar. E o sintético, formado por sufixo. O que são sufixos? São pequenas palavrinhas, né? Pequenas letrinhas que a gente vai colocar no final desses advérbios. Beleza? Renato fala de que forma? Altíssimo. Igual eu falei para vocês, né? Os advérbios, eles expressam algumas circunstâncias de lugar. Normalmente a gente vê o aqui, dentro, antes, de longe, de perto, né? Longe, perto, debaixo, à esquerda. De tempo, hoje, primeiro, tarde, amanhã, cedo, depois. À tarde, à noite, de manhã, de repente, de vez em quando, às vezes, hoje em dia, né? Então, a gente sempre tem os mais comuns. De modo, né? Bem, mal, pior, melhor, calmamente. Normalmente, pessoal, os que terminam em mente, né? As palavrinhas que terminam em mente, os advérbios que terminam em mente, eles vão ser classificados como os advérbios de modo. Afirmação, normalmente a gente usa o sim e o certamente, né? Realmente, certo, indubitavelmente. Acho bonita essa palavra, indubitavelmente. Quando vocês forem afirmar algo, vocês falam indubitavelmente, que significa sem dúvida alguma. Negação. Negação, gente, eu vou ter o não, né? Que a gente usa, o jamais, de forma alguma, de jeito nenhum, são os mais usados. De dúvida. Acaso, possivelmente, o talvez a gente usa muito, né? O provavelmente. Quiçá é uma coisa meio arcaica, né? Não sei, se vocês usarem, tudo bem, pode usar, mas é uma coisa assim que a gente não ouve muito, né? O quiçá. Intensidade, muito, demais, pouco, bastante, né? Menos. Demasiado a gente quase não usa, né? Tudo ou nada, todo, quase, extremamente. Então a gente vê que tem muita intensidade nisso. Exclusão. Normalmente a gente usa o apenas, né? O somente, beleza? Só. Inclusão. Até, mesmo, inclusive, também, o ainda. De ordem. Depois, primeiramente, né? Ultimamente. Temos alguns advérbios que eles são interrogativos, né? Ou seja, eu posso usar esses advérbios para fazer perguntas, né? Questionamentos, interrogações. Então, quais são essas palavras? Onde, aonde, donde, quando, como, porquê, beleza? Gente, e o que é uma locução adverbial? Sempre quando vocês forem estudar gramática, pensem assim,
que locução é sempre quando eu tenho duas ou mais palavrinhas que vai dar ideia de alguma coisa. Por exemplo, locução verbal. Locução verbal é quando eu tenho dois verbos que ele vai ter o valor de um apenas. Locução prepositiva, que a gente vai aprender depois, né? São duas palavrinhas que indicam uma preposição só. Igual a locução adverbial. É quando eu tenho duas ou mais palavras que vai ter a função, né? Exercer a função de um advérbio, beleza? Que também pode expressar a mesma circunstância de um advérbio normal, né? Como a gente pode chamar assim, como vocês preferirem. Por exemplo, à esquerda, vocês percebem aqui, ó. À esquerda eu tenho duas palavrinhas e tá dando ideia de um advérbio, né? Advérbio de lugar. A gente chama de locução adverbial de lugar, beleza? Ao invés de a gente só falar advérbio de lugar, a gente vai falar, né? Quando tiver essas duas palavrinhas, locução adverbial de lugar. Afirmação, ó, sem dúvida, né? Duas palavrinhas, né? Com sentido de uma só, de um advérbio. Modo, né? Às pressas, né? De que modo? Às pressas eu tenho duas palavrinhas que indicam um advérbio só. Tempo, né? De noite, né? Duas palavras indicam uma só. De dia, nunca mais. Hoje em dia, que hoje em dia tenho três palavrinhas com sentido de um advérbio. Isso é bem de boa. Olha só. Tanto a locução adverbial como o advérbio modificam o verbo, o adjetivo e outro advérbio, beleza? Então, o advérbio e a locução adverbial, né? Elas vão modificar esses verbos, advérbios ou adjetivos. Preposição, outra classe gramatical aí que a gente convive muito e também faz parte das classes gramaticais invariáveis, elas não sofrem mudanças. No caso das preposições, um negócio que me chama muita atenção é porque os advérbios eles são invariáveis, mas ele tem aquela flexãozinha de grau que eu ensinei para vocês anteriormente. Já as preposições, elas não vão ter essas flexões, tá bom? Não vai ter grau, nada, tá bom? E para que servem essas preposições? Elas vão estabelecer uma relação de significado entre dois termos, né? A gente fala muito que elas ligam, né, dois termos e sempre vai expressar uma circunstância sobre algo. Por exemplo, os amigos de João estranharam o seu modo de vestir. Os amigos pertencem a quem? Ao João. Então, a gente percebe que esse desenho aqui pode indicar uma relação de posse. Beleza? Uma relação de posse. Estranhar o seu modo de vestir. Beleza? Qual era o modo dele, né? De vestir. Ela esperou com entusiasmo aquele breve passeio. Ela esperou de que forma, né? Qual foi o modo, né? Com entusiasmo. Então, vocês percebem que a preposição, ela liga um termo a outro e ajuda a dar um sentido para aquele contexto, né? Igual os amigos de João. O de liga, né, a palavra amigos à palavra João. Então, dá essa ideia de pertencimento, né? Com essa preposição, a gente vai ligar dois termos para trazer um sentido de assunto, de lugar, né? Que pode ser de pertencimento, de posse, que a gente pode chamar, né? E aí, gente, as preposições, elas têm duas classificações. Existem as preposições essenciais e as preposições acidentais. Eu gosto muito de brincar com os alunos, principalmente os meninos do 7º ano, que as preposições essenciais, o universo, né, determinou que elas fossem preposições, ou seja, elas nasceram para ser preposição e ponto final. Já as preposições acidentais, né, a gramática falou assim, não, vocês podem ser preposições e vocês podem pertencer também a outra classe gramatical, depende do contexto. Beleza? Então, qual que é a diferença? Preposição essencial são aquelas que são apenas no mundo, né? No mundo da nossa língua portuguesa, da gramática da língua portuguesa. São preposições, são palavras que são só preposições, né? Elas não vão pertencer a outra classe gramatical, mesmo independente do contexto. E as preposições acidentais, né? Elas podem ser preposições e podem ser conjunções, por exemplo, né? Podem ser advérbios, depende do contexto, beleza? Vamos lá. Quais são as preposições essenciais? Tem até uma musiquinha, né? Depois, se vocês procurarem no YouTube.
A, ante, após, até, né? Com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Então, essas daí são as essenciais. E as acidentais? Pode ser o como, né? Conforme, segundo, consoante, durante, salvo, fora, mediante, tirante, exceto, senão, visto. Lá na frente, quando a gente aprender as conjunções, vocês vão ver que algumas dessas preposições acidentais são conjunções também. Como eu falei para vocês sobre a questão da locução adverbial, então é só lembrar, né, que sempre quando a gente vê o nome locução, sempre são duas ou mais palavras que vai ter o valor de uma daquela classe gramatical que está sendo mencionada, né? Locução, alguma coisa. E as locuções prepositivas também é do mesmo jeito, ou seja, eu tenho duas ou mais palavras que vai ter o valor de uma preposição. Normalmente, gente, a última palavra dessas locuções, né, dessa locução prepositiva, sempre vai ser uma preposição, tá bom? E às vezes ela tá junto de, tipo assim, uma preposição e um artigo, né? Mas a gente vai tentar entender isso aí. Quais são as principais locuções prepositivas? Abaixo de, a fim de, apesar de, em vez de, junto com, defronte de encontro a, através de, em frente de, diante de, antes de, a respeito de, ao encontro de, em frente a. Então, vocês percebem que sempre, né, a última palavra dessa locução prepositiva vai ser uma preposição. Outra classe gramatical, gente, que é muito, muito, muito importante, né? Eu a julgo como uma das mais importantes, né, dentro da questão da sintaxe, né? Que é uma vertente também da gramática, uma divisão da gramática, que são as conjunções. Conjunção, né? Lembra junção, né? Você juntar algo. Então, uma conjunção, ela vai ligar, né? Ligam termos ou ligam orações, beleza? Então, quando a gente vai estudar lá mais na frente a gente vai estudar as orações coordenadas, orações subordinadas, a gente vai ter que usar muito essas conjunções. E as conjunções, elas têm as divisões delas. Nós vamos ter conjunções coordenativas, vou grifar aqui, coordenativas e subordinativas, dependendo do que ela queira falar. Uma conjunção coordenativa, né, ela vai ligar termos que são independentes, tá bom? Uma coisa não depende da outra para fazer sentido, ou uma não completa o sentido da outra, né? Como se elas fossem completas, né? Elas estão juntinhas ali, mas elas são completas. Já as conjunções subordinativas, elas vão ligar termos dependentes. É como se, por exemplo, o termo 1 fosse dependente do termo 2 ou vice-versa. Mais na frente a gente vai pegar melhor esse conteúdo aí. Gente, as conjunções, igual eu falei para vocês, as coordenativas, elas vão ligar orações, né, de sentido completo e independentes, né? Igual eu falei para vocês sobre a questão da dependência e da independência. Ou também pode ligar termos da oração que têm a mesma função gramatical. Então, vamos grifar aqui o que são orações, conjunções coordenativas. Elas são independentes, então são essas conjunções coordenativas. E elas vão ter 5 tipos. Nós vamos ter as aditivas. O que é uma coisa aditiva, né? Uma coisa que adiciona, que acrescenta. Pode ser o o nem, não só, mas também. Como também, bem como, tá bom? Ó, sua pesquisa é clara e objetiva. Vocês percebem que eu estou adicionando, né? Estou dizendo que ela é clara e também adicionei que ela era objetiva. Ela não só dirigiu a pesquisa, como também escreveu o relatório. As adversativas, né? Vai ser uma coisa que vai dar uma contrariedade, né? Essa ideia de contraste, uma oposição. Pode ser o mais, o porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, beleza? Por exemplo, tentei chegar mais cedo, porém não consegui. Ou seja, eu tentei chegar cedo, mas aconteceu alguma coisa que fez com que eu não chegasse. Então, a gente consegue perceber essa questão da oposição. Alternativa, gente, lembra o que? Alternância, né? Escolhas, né? Então, a questão da alternância, né? Da escolha. Ou escolho agora, ou fico sem presente de aniversário. Então, eu tenho uma escolha. Ou eu faço isso, é questão de escolher, ou eu vou ficar sem presente de aniversário.
Conclusiva, né? Eu vou concluir algo, né? Normalmente a gente usa o logo ou o pois e o portanto. Maria estava bem preparada para o teste, portanto não ficou nervosa. Ou seja, a Maria estava bem preparada para o teste, então eu tirei a conclusão de que que ela não ficou nervosa. As explicativas, né, elas vão explicar alguma coisa, né, elas vão ajudar a explicar alguma coisa de um fato anterior. Por exemplo, e normalmente a gente usa o porquê e o pois, tá bom? Não demore que o filme já vai começar, ou seja, qual que é a explicação para que você não demore, né? Por que eu estou pedindo para que você não demore? Porque o filme já vai começar. Olha só, tem algumas observações aí, como sempre, né? Na língua portuguesa a gente tem essas observações. As conjunções e, antes, agora, quando são adversativas, equivalem a mais. Olha só, Carlos fala e não faz, né? O Carlos faz uma coisa, mas não faz, tá bom? Sou muito bom. Agora, bobo não sou. Ou seja, sou muito bom, mas bobo não sou. Foram mal na prova, quando poderiam ter ido muito bem. Foram mal na prova, mas, né, poderiam ter ido muito bem. Segunda regrinha aí, o se não, né, junto, é uma conjunção adversativa quando equivale a mais, sim. Conseguimos vencer não por protecionismo, senão por capacidade, ou seja, eu estou afirmando algo. Terceira regrinha, né, das conjunções adversativas, mas deve ser empregada sempre no início da oração, né? As outras, né, que é porém, todavia, contudo, podem vir no início ou no meio. Por exemplo, ninguém respondeu à pergunta, mas os alunos sabiam a resposta. Então, a gente percebe que ela vem no começo de uma oração, né? Da oração, os alunos sabiam a resposta. Ninguém respondeu à pergunta. Os alunos, porém, sabiam a resposta. Então, vocês percebem que o mais, né? Sempre ele vem no comecinho da frase, né? Aqui, assim, ó. Que são duas frases, tá, gente? Duas orações que a gente chama. Que é a primeira e que é a segunda. A primeirinha aqui e a segunda aqui. Ninguém respondeu à pergunta. Primeira frase, né? Os alunos, porém, sabiam a resposta. Aqui é o comecinho. Então, o porém, ele pode vir, né? Onde quiser, no início ou no meio da nossa frase. Quarta regrinha. A palavra pois, quando é conjunção conclusiva, ou seja, ela vai expressar uma conclusão, trazer uma conclusão pra gente, ela vem geralmente após um ou mais termos de que a oração pertence. Por exemplo, você o provocou com essas palavras. Não se queixe, pois, de seus ataques. Quando ela é explicativa, né? O pois é explicativa, geralmente vem após um verbo no imperativo e sempre no início da oração a que pertence. Ou seja, quando ela é conclusiva, você o provocou com essas palavras. Primeira frase. Primeira frase. Não se queixe, pois, de seus ataques. Então, vocês percebem que nessa questão da conclusão, ela vem espalhada aí pela frase. Já quando ela expressa, né, a questão da explicativa, ela vem sempre no começo da frase. Ó. Não tenho receio, primeira oração. Pois eu o protegerei. Então, vocês percebem que quando é explicativa, ela vem bem no começo mesmo da frase. Conjunções subordinativas. As conjunções subordinativas, gente, elas são aquelas que vão ligar duas orações, né? Mas uma depende da outra, né? E o nome dessa oração que a gente usa, essas conjunções subordinativas, são chamadas de orações subordinadas, tá bom? Mais pra frente a gente vai aprender. Veja o exemplo, olha só. O baile já tinha começado quando ela chegou. Se eu falar só assim, ela chegou, quando ela chegou. Tá, mas o que aconteceu anteriormente? O baile já tinha começado. Então, a gente consegue perceber que a gente precisa, quando são essas orações dependentes, né? Uma depende da outra para fazer sentido, fica uma coisa sem sentido se eu falar só uma oração. Por exemplo, quando ela chegou. Tá, mas o que aconteceu quando ela chegou? O baile já tinha começado. Então, essa oração anterior, né? Que a conjunção tá ligando uma oração com a outra, é porque elas são dependentes, né? A oração 1 ou a oração 2 precisa dar 1 ou dar 2, né? Vamos supor que a oração 1 precisa dar 2 para fazer sentido, ou a oração 2 precisa dar 1 para fazer sentido.
Aí a gente vai ter tem uma divisão, né, nas conjunções subordinativas. Nós vamos ter as conjunções integrantes, que vai ser o quezinho. Vou colocar com uma cor diferente. O quezinho e o czinho, beleza? O que e o c são integrantes. E nós vamos ter as adverbiais, que são 9 tipos. Espero que você volte. Então, aí a gente tem essa conjunção integrante, né? Não sei se ele voltará. Então, a gente tem uma conjunção integrante também. Lá no terceiro ano, a gente aprende melhor esse uso das conjunções subordinativas. A segunda divisão, igual eu falei para vocês, são as adverbiais. São 9 tipos. E cada uma dessas conjunções subordinadas adverbiais, elas vão ter a função de um adjunto adverbial, ou seja, de um advérbio. Elas vão expressar uma circunstância sobre alguma coisa. Para começar, as causais. As causais, elas sempre vão dar uma ideia de causa, né? O que é um porquê do fato ter sido expresso lá na primeira oração, né? Ele não fez a pesquisa porque não dispunha de meios, né? Como não se interessa por arte, desistiu do curso. Então, essas conjunções, elas vão introduzir essas orações, né, que vem ideia de causa, né? Normalmente é o porquê, o que, o como, pois que, visto que, uma vez que, normalmente a gente usa essa. Concessiva. O que é uma concessão? É uma ideia contrária a algo que já foi mencionado ou que será mencionado. Mas uma coisa não impede da outra para impedir a sua realização. Como assim, professora? Embora fosse tarde, fomos visitá-lo. Mesmo que fosse tarde, né, não era apropriado que a gente saísse, né? A gente foi visitá-lo mesmo assim. Eu não desistirei desse plano, mesmo que todos me abandonem, né? Então, vocês percebem que essas conjunções adverbiais concessivas, elas vão introduzir essas orações que dão uma ideia contrária, mas uma coisa não impede da outra para realizar, né? Essa contrariedade, essa oposição de ideias não vai impedir de ser realizada. Condicionais, pessoal. O que lembra? Condições, né? Essas conjunções, elas vão introduzir orações com uma hipótese, né? Ou uma condição para que ocorra algo, né? Algum fato ocorra, né? Se precisar da minha ajuda, telefone-me. Então, a gente percebe aí que a pessoa só vai telefonar se precisar da ajuda. Não irei ao escritório hoje, a não ser que haja algum negócio muito urgente. Qual que é a condição da pessoa ir ao escritório, né? Ela não vai ao escritório, a menos que haja algum negócio urgente. Conformativa, gente, é uma questão de conformidade, né? De regra. Por exemplo, o passeio ocorreu como havíamos planejado, né? De acordo com o que planejamos. Normalmente, essas conjunções conformativas, a gente vai usar o conforme e o segundo, tá bom? Essas duas palavrinhas aqui, ó. Conforme e segundo. Arrume a exposição segundo as ordens do professor. Ou seja, arrume a exposição conforme a regra, né, que o professor passou para a gente. Finais. As finais, elas sempre vão expressar algo que dá a ideia de finalidade, né, um objetivo que a gente quer alcançar. Normalmente a gente vai usar o para que ou a fim de que. Toque o sinal para que todos entrem no salão, ou seja, vocês percebem que elas estão introduzindo orações que dão essa ideia de finalidade, né, de objetivo. Por exemplo, por que ele vai tocar o sinal, né? Qual que é o objetivo, né, dele tocar o sinal? Para que todos entrem no salão, né? Aproxime-se a fim de que possamos vê-lo melhor. Ou seja, com qual finalidade, né? Com qual objetivo que as pessoas vão se aproximar? Para vê-lo melhor. Proporcionais, né? Proporção a gente aprende de matemática. Proporcionais, gente, elas vão introduzir orações que falam sobre proporcionalidade, né? Proporcionalmente. Por exemplo, o preço fica mais caro à medida que os produtos escasseiam. Então, os produtos ficam caros com a mesma proporção que os produtos ficam escassos. Quanto mais reclamava, menos atenção recebia. Ou seja, quanto mais eu reclamava, menos atenção eu subia, né? Nessa proporção. Normalmente, essas proporcionais, a gente vai usar as conjunções à medida que e à proporção que.
Não existe, viu, gente? A medida em que, na medida que e na medida em que. Existe a medida que, ainda o azinho craseado. Temporais, gente. As temporais, elas vão introduzir orações que dá a ideia de tempo, né? Normalmente a gente vai usar o enquanto, o quando, né? Depois que, antes que, desde que. Por exemplo, a briga começou assim que saímos da festa. Qual foi o momento em que a briga começou? Assim que saímos da festa. A cidade ficou mais triste depois que ele partiu. Ou seja, a cidade ficou mais triste quando? Quando ele partiu. E as comparativas. As comparativas, gente, é só lembrar a questão de comparar algo, né? Normalmente a gente compara algo com referência a uma coisa que já foi mencionada lá na oração principal. Normalmente a gente usa o como, né? Ou tanto quanto alguma coisa. Por exemplo, o jogo de hoje será mais difícil que o de ontem. Então eu comparei o jogo de ontem com o jogo de hoje. Ele é preguiçoso, tal como o irmão. Vocês percebem que essa conjunção comparativa, conjunção subordinada adverbial comparativa, ela vai comparar, né, uma coisa com a outra. Ó. Ele é preguiçoso, tal como o irmão, né? Eu comparei a preguiça do menino com a do irmão dele. E as conjunções consecutivas dá a ideia de consequência, né? Todo fato tem, né? Todo ato tem suas consequências. Normalmente a gente usa o de forma que, de jeito que, né? Estudou tanto durante a noite que dormiu na hora do exame. Qual foi a consequência dele ter dormido no exame? Porque ele estudou muito durante a noite. A dor era tanta que a moça desmaiou, né? Qual foi a consequência da dor? A moça ter desmaiado. Muito de boas conjunções. Interjeição. Interjeição é outra classe gramatical, né? Que a gente que é invariável. Participa lá daquele grupinho das quatro classes gramaticais invariáveis. A interjeição, ela vai exprimir emoções, sensações, estados de espírito, sentimentos, né? Olha só, droga. Preste atenção quando eu estou falando. Essa palavra aqui, droga, ele está usando para expressar algo, né? Ou seja, uma emoção, um sentimento que ele estava tendo. Normalmente nesse caso de raiva, né? A interjeição ela é um recurso da linguagem afetiva, em que não há uma ideia organizada de maneira lógica, como são as sentenças da língua, mas sim a manifestação de um suspiro, um estado da alma decorrente de uma situação particular, um momento ou um contexto específico. As interjeições cumprem normalmente duas funções, né? Que é sintetizar uma frase exclamativa, né? Que pode estar exprimindo alegria, tristeza, dor, né? Algum sentimento. Ou sintetizar uma frase apelativa, né? Ou seja, um apelo, um pedido. Olha só, da questão da exprimir os sentimentos. Você faz o que no Brasil? Eu negocio com madeiras. Ah, deve ser muito interessante. Então, vocês percebem que ele está expressando algo, né? E quando a gente vai sintetizar uma frase apelativa, um pedido, ó, cuidado, saia da minha frente. Então, cuidado, ele está fazendo um pedido. Ai, ai, ai. Mais uma. Ai. Bem, o John achou todas as armadilhas para rato. Então, esse ai, né, também está explicando a questão dos sentimentos. As interjeições, elas podem ser formadas por simples sons vocálicos, que é o o, o a, por palavras, né, o oba, o lá, claro, ou grupos de palavras, que são as locuções interjeitivas. Lembra aí, gente, da questão do nome locuções. Então, duas ou mais palavras que vai ter sentido dependente daquela classe gramatical. Nesse caso das locuções interjeitivas, né, vão ser duas ou mais palavras com o sentido de uma preposição. As classificações das interjeições, né? As interjeições também têm algumas expressões, né? Alguns sentidos que eles podem estar expressando. Advertência. Cuidado, alerta, calma, atenção. Alegria, né? Oh, oba! Alívio, né? Ufa! Aplauso, bis, bravo, viva. Concordância. Claro, sim, pois não. Repulsa, né? Ou desaprovação. Credo. Fora, abaixo.
francamente, chega, basta. Então, assim, depende muito da nossa entonação, né? Para que a gente expresse essas interjeições e cada uma pode expressar um sentido, né? Pode trazer um sentido, um significado, né? Uma circunstância, né? Para algo. E, gente, normalmente as interjeições elas vão ter esse pontinho de exclamação aqui, ó. Né? Ficou mais ou menos. Temos também, né? Desculpa, né? Perdão, dor. A gente fala, ai, ui, né? Machuca o dedo, sei lá, alguma coisa assim. Silêncio, né? Normalmente a gente usa o silêncio, né? Terror, credo, né? Cruzes, ui. A gente tem tantas, né? Tantas que a gente usa no dia a dia. Beleza, pessoal? Então, gente, mesmo esqueminha da unidade 1, né? Assistam quantas vezes vocês quiserem a esse vídeo, tá bom? E também, gente, uma forma que às vezes a gente usa o YouTube muito para assistir filme ou para, sei lá, escutar música. Usem também o YouTube como uma ferramenta de aprendizagem, tá bom? É muito, muito bom. Às vezes tem vídeos curtíssimos, né? Não tão longos quanto as nossas aulas, né? Não estou dizendo que as nossas aulas não são boas, são ótimas. Mas às vezes vocês querem uma coisa rápida, né? Um videozinho curto, e normalmente aquele vídeo só quer explicar uma coisinha tão rápida que a gente consegue entender. Então vocês usem também essa questão do YouTube, tá bom? Gente, abraço para vocês e até a próxima!